Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bem, nas aulas da semana passada, eu fiz uma discussão com vocês sobre localização de raízes de equações, né? Então, a gente fez alguns exemplos de utilização de gráficos de funções de variável real para localizar as raízes, né? Fizemos exemplos com funções polinomiais, também funções do tipo exponencial, uma função envolvendo funções trigonométricas, como a tangente. Então, nós vimos ali que, através de análise gráfica, é possível a gente fazer uma estimativa, né, das raízes de uma equação, e as raízes reais são aqueles pontos nos quais as curvas interceptam o eixo horizontal, né? Então, são essas raízes que nós vimos como calcular pelo meta-bissecção. Eu apresentei um exemplo e eu posso resumir, né? O meta-bissecção é um método de tentativa por excesso e por falta, porém ele é um método lento, e também exige sempre que a gente faça a análise, né, se a função está acima ou está abaixo, se o ponto que a gente está usando como aproximação está acima ou abaixo da raiz que a gente quer calcular. Então, isso gera um esforço, né, na parte de lógica. Claro que isso pode ser automatizado, né? Existem algoritmos que desenvolve o meta-bissecção e é possível implementar computacionalmente esse método. Ele vai funcionar para funções contínuas que tem uma raiz isolada, né? A raiz precisa ser isolada no intervalo, isto é, tu tem que definir, né, localizar um intervalo que contenha somente uma raiz ali dentro, e aí, fazendo as aproximações sucessivas pelo meta-bissecção, a sequência de aproximações irá convergir para a raiz, né? E como o próprio nome diz, né, o meta-bissecção, ele vai dividir os intervalos que contém a raiz ao meio, né? Então, tem uma raiz aqui dentro do intervalo, aí tu divide ao meio, ou ele está na primeira metade ou na segunda. Bom, tu testa, tá na primeira, tu joga a segunda fora, aí testa de novo, vai dividindo por 2. Então, observa, pessoal, quando a gente divide por 2 sucessivas vezes, por exemplo, se eu dividir por 2, vamos imaginar um intervalo que tenha comprimento 1, né? Se eu dividir por 2 3 vezes seguidas, esse intervalo será transformado num intervalo de comprimento igual a 1/8. Se eu dividir por 2 10 vezes sucessivas, eu estarei dividindo o intervalo em 1/1000 aproximadamente, né? Porque 2 na 10 é 1024, tá? Então, vejam, para eu conseguir reduzir o intervalo, que é o de comprimento 1, em um intervalo que tenha 1/1000 do comprimento original, eu tenho que fazer uma divisão sucessiva por 2 10 vezes, né? Então, isso é uma característica que mostra que a convergência pelo meta-bissecção é lenta, tá? Então, de modo geral, né, por esse método, a cada 3 aproximações sucessivas geradas pelo meta-bissecção, a gente consegue um dígito significativo correto ali na aproximação da raiz, tá? Então, essa é uma característica do método, ele é lento, porém, funciona, tá? Desde que a gente consiga, né, sempre fazer aquele teste ali de localização. Dentre os métodos iterativos, né, os métodos que repetem um procedimento para calcular aproximações sucessivas de uma raiz de uma equação, um dos métodos mais competitivos, que tem um grande prestígio, digamos assim, é o método de Newton-Raphson. É um método que se baseia em uma fórmula que gera aproximações sucessivas utilizando um quociente da função pela sua derivada no mesmo ponto, né? E isso então vai gerar uma sequência que, sob certas condições, né, partindo de uma aproximação inicial, vai
convergir para a raiz que a gente está procurando. Né? Então, existem inúmeros programas de computador hoje que estão disponíveis aí na internet, se vocês procurarem, né, nesses sites que a gente busca informações, e existem alguns programas que são gratuitos e que permitem que você selecione, quero resolver tal equação pelo método de Newton-Raphson. Né? O que geralmente esses programas solicitam para o usuário? Ele vai ter que dar um chute inicial para a raiz, né, que é a aproximação inicial, que é a semente que vai gerar aquela sequência. Geralmente vai pedir também um intervalo que contém a raiz, a lei da função, e a partir disso, né, vai ser gerada a sequência de valores que, sob certas condições, como eu disse, vai convergir para a raiz procurada. Então nós vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos de cálculo de raízes usando o método de Newton-Raphson. Né? Eu vou primeiro apresentar aqui a discussão sobre a fórmula e sobre algumas das características e propriedades das sequências geradas pelo método Newton-Raphson. E nós vamos ver, então, vamos fazer alguns cálculos e eu vou utilizar nos cálculos, eu tenho aqui calculadores e tenho uma planilha do Excel. Tá? Então eu sugiro para vocês, se vocês têm a planilha do Excel no computador de vocês, que vocês também utilizem, porque a planilha ela é extremamente prática para fazer cálculos que são recursivos, que são repetitivos, que são iterativos. Tá? Então a planilha se adapta bem a resolver certas equações, especialmente pelo método Newton-Raphson, uma vez que a gente precisa só passar algumas informações ali e automaticamente, né, os valores vão sendo gerados. Né? Eu não sei, eu não conheço se existem versões do Excel que funcionem no celular. Né? Eu sei que eu uso no meu notebook aqui uma versão do Excel que funciona muito bem, é bastante confortável a utilização da planilha para calcular as aproximações sucessivas. Eu vou mostrar para vocês depois como é que isso funciona. Tá? E... sim, pessoal. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já configurei ali o Moodle. Eu vou dar uma oportunidade para vocês para aqueles que tiveram problemas, que não conseguiram entregar o arquivo lá do trabalho 1, né? Ou tiveram algum problema técnico lá, que alguns tiveram problemas, que entregaram uma parte, vocês poderão entregar, está escrito lá trabalho 1 com atraso ou com problemas, tá? Então, somente aqueles que tiveram problemas, né, não conseguiram gravar o arquivo inteiro, enfim, tá? Até amanhã eu vou aceitar que vocês entreguem, você vai ter um espaço separado lá para entregar o arquivo, certo? Aí, quando eu tiver tempo, eu vou analisar e vou ver se vou alterar significativamente a nota lá do trabalho 1 que já foi publicado, tá? Mas é uma situação excepcional, né? Isso não deverá se repetir nas próximas atividades, tá? Eu peço que vocês se organizem, porque agora, assim, o semestre está em andamento, né, com as minhas outras turmas, eu tenho muitas atividades simultâneas, assim como vocês, né? Então, eu comecei o primeiro trabalho, disse, vou dar essa oportunidade ali, mas eu acho que isso não vai ser possível de se fazer nas próximas atividades, porque a agenda vai ficando muito apertada, né? Então, bem complexa essa organização aí, né? Mas tudo bem, eu havia combinado com vocês, então eu vou deixar lá uma sala. Então, para quem deu algum problema ali no trabalho 1, né, alguns de vocês conversaram comigo ali, tudo bem, tá? Já está disponível lá a partir acho que das 11 horas de hoje até as 18 ou 19 horas de amanhã, vai ser possível entregar o arquivo ali. Bom, então tá, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui
a descrição, né, fazer a discussão ali das fórmulas que definem o método de Newton-Raphson, né, e aproveitar aquele exemplo que nós trabalhamos aí na aula passada de uma função de terceiro grau, que nós fizemos a localização gráfica das raízes. Então, nós vamos calcular depois as raízes daquela função. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Muito bem, então, vamos lá. Então, assim, pessoal, vamos fazer a apresentação aqui, bem tranquilo, que da mesma forma que eu não sei se a nota do 1 já está publicada, isso eu não sei te dizer, eu não sei se eu consegui concluir, tá? Eu não me recordo. Se foi publicado, vocês devem ter sido notificados, mas eu não sei quem os outros colegas, talvez que vocês que estão lá na... O que eu fiz, né? Eu dei um retorno para vocês através do Moodle, né? Fiz uma avaliação ali, mas no Moodle eu não coloquei a nota, tá? Então, se eu não publiquei ainda é porque eu não consegui concluir ali a avaliação de toda a turma. Tá? Mas assim que eu concluir, aí vai ser publicado no sistema de atas, aquele convencional, que depois vocês recebem uma mensagem pelo aplicativo. Tá? Então demora alguns dias, mas né, aí daqui a pouco vai ser publicado. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esta apresentação, tá? Que aqui nesse texto, então nessa apresentação, estão dadas as ideias gerais, né, a respeito do método de Newton-Raphson. Tá? Então, algumas hipóteses. Né? Vamos supor que a função, que a equação f de x igual a zero tenha uma única raiz no intervalo AB. Então, assim, essa é uma hipótese muito importante, porque é claro que, né, de modo geral, a gente não tem como saber se a função tem uma raiz ou duas num certo intervalo, né? A gente tem que fazer uma análise. Certo? Se tiver duas, eu pego um intervalo. Vamos supor que eu testei lá, como no exemplo da aula passada, uma função de terceiro grau que entre 0 e 1 tem duas raízes, né? Aí eu pego e divido aquele intervalo, sei lá, pego de 0 até 0,4 e de 0,4 até 1. Então, a ideia é que eu consiga separar as raízes de modo tal que em cada intervalo que eu faça o destaque, digamos assim, naquele intervalo eu assegure que só tem uma raiz. Tá? Essa é a ideia. Uma outra hipótese é que a derivada é sempre diferente de zero. Então, essa é uma hipótese muito importante no método de Newton-Raphson, porque a fórmula iterativa ela envolve um quociente e no denominador aparecem as derivadas sucessivas da função calculada em pontos. A derivada primeira, desculpe, calculada nos pontos da sequência. Então, como a derivada, né, que vocês estão vendo aqui na fórmula, a derivada aparece no denominador de uma fórmula, evidentemente que o denominador não pode ser igual a zero. Né? Uma divisão, para que esteja definida, para que ela possa ser realizada, a exigência é que o denominador tenha que ser diferente de zero. Tá, pessoal? Então, assim, ó, porque, como eu disse para vocês, então, se vocês não receberam, porque realmente eu não consegui concluir a avaliação de toda a turma e deverei fazer isso nos próximos dias. Bom, então. Bom, aí, digamos lá, tu localizou, né, a raiz. Vamos imaginar que tem tu conseguiu identificar um intervalo que contém somente uma raiz, tá? Aí tu vai ter que escolher, tu vai ter que dar o chute, a aproximação inicial para a sequência começar a funcionar. Essa semente
que vai ser usada para gerar as próximas aproximações é uma definição do usuário. Tá? Então, vocês podem, por exemplo, usar um recurso gráfico, né, para fazer uma estimativa da raiz. Né? Vamos ver, vamos lembrar aquele exemplo da aula anterior. Ó. Vamos olhar aqui o exemplo da aula anterior. Quer ver, pessoal? Vamos imaginar, vamos olhar uma das equações que nós vimos, ESP de x menos x, né? O x entre menos 3 e 3. Tá? Acho que é ESP de x mais x. ESP de x mais x. Ó. A equação E na x mais x igual a zero, tá? Então, vocês vejam que esse gráfico aqui está dizendo, ó, que existe uma raiz que é aproximadamente menos 0,5, por exemplo, tá? É mais ou menos ali, né, na vizinhança do ponto médio entre menos 1 e 0, que tem uma raiz desta equação, tá? Então, eu posso dar um chute, menos 0,5, menos 0,6, se eu fosse dar um chute inicial, por exemplo, para calcular essa raiz. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Ó. Esta aproximação inicial é tu que vais definir. Tá? Não existe uma fórmula que te diga como definir essa aproximação inicial. Então, tu pode usar o recurso do gráfico, né, para fazer esta escolha, esta definição. Tá? Vamos supor que tu fosse aquele outro exemplo. Ó. X ao cubo menos x mais 0,2, né? Que a gente viu ali na outra aula. Ó, então a gente viu que a gente deve diminuir aqui um pouco o intervalo, né, para melhorar a resolução. Vou botar de menos 2 a 2. Ó, então, olha só aqui, ó, o que esse gráfico está dizendo? Se eu fosse, vamos supor que eu fosse calcular essa raiz aqui, ó, que está pertinho do menos 1 ali. Pelo gráfico ali eu posso dizer tranquilamente que essa raiz aqui é em torno de menos 1,1, por exemplo. Né? Essa outra raiz aqui, ó, em torno de 0,2, né? E essa outra raiz em torno de 0,9. Então é bem tranquilo a gente fazer esse tipo de escolha quando a gente tem esse recurso do gráfico. Né? Claro, se eu não tivesse o recurso do gráfico, seria bem mais difícil eu fazer esta definição. Tá? E isso é interessante porque tu pode, né, ter funções bem complicadinhas. Né? Vamos imaginar aqui, ó, uma função que envolvesse lá, sei lá, vamos supor um seno de x, né, menos esp de x, né, mais 0,1 vezes o cosseno de x sobre 2. Né? Então, esse tipo de função, né, para a gente descobrir, né, onde é que ela tem raízes, é difícil. Ó. Então, vocês vejam que por exemplo, de menos 2 até 2 não tem uma raiz aqui. Ó, né? Certo? Aparentemente, nesse intervalo não tem raiz, aí, de menos 2 até 2. Ó. Vou botar de menos 4 a 4 para ver se tem uma raiz. Ó, aí apareceu ali uma raiz, ó. Menos 3,2, menos 3,1 tem uma raiz ali, ó. Né? Certo? Então, não, às vezes a gente tem que testar aqui, ó, né, em vários intervalos, pode ser que tenha uma outra raiz lá para frente, lá para trás. Vamos botar aqui de menos 8 até 2. Então, isso aqui, né, esse recurso, ó, tem uma outra raiz ali, ó. Então, de menos 6, ó, tá vendo? Tem uma raiz que perde menos 6, outra que perde menos 3. Então,
O recurso do gráfico permite que a gente consiga fazer esta definição de qual é a aproximação inicial da raiz, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso, sobre esse exemplo, os outros. Tá, pessoal? Então eu peço que vocês executem esses exemplos aí no Wolfram Alpha, né, onde vocês estão assistindo a aula. Isso é importante vocês realizarem esses exemplos para ver se vocês conseguem visualizar essa resposta aqui. Tá? Bom, então tá. Escolheu lá a aproximação inicial. Como é que tu vais, né, calcular as demais aproximações sucessivas, desculpe, da raiz? Tu vai usar esta fórmula aqui. O xk mais 1 vai ser o xk menos a função calculada no xk, dividida pela derivada primeira calculada em xk, com o k variando de 1 até 1, 2, depois até um número máximo, tá? Vamos colocar aqui um valor máximo aqui, certo? Que a gente vai usar como critério de parada, 2 vezes, 3 vezes, né? A gente vai implementar essa fórmula e a gente vai perceber, então, bom, isso aqui é suficiente, a gente para, né? Ou a gente estabelece o número máximo de vezes, tá? Então, o objetivo, né, desta repetição, né, da fórmula é gerar a sequência de pontos que converge para a raiz, tá? Então, o x barra representa a raiz da função, né, naquele intervalo, ok? Bom, então, algumas propriedades deste método que são importantes de destacarmos aqui, tá? Então, se a aproximação inicial escolhida, o x1, né, for suficientemente próxima da raiz, a sequência de aproximações gerada pelo método de Newton-Raphson convergirá para a raiz, né? Então, tu vai escolher um ponto, se esse ponto estiver próximo o suficiente, tu vai ver que os valores sucessivos, né, daquela sequência ali vão trazer valores cada vez mais próximos da raiz desejada. E como é que tu verifica isso? Ora, a raiz é um ponto em que a função vale 0, né? Então tu vais perceber que as imagens, né, os valores da função calculadas nos pontos da sequência ali que vai ser gerada pelo método de Newton-Raphson, tu vai ver que as imagens vão ficar cada vez mais próximas de 0, indicando que aqueles pontos, melhor dizendo, estão se aproximando da raiz que tu estás procurando, né? O método de Newton-Raphson tem convergência quadrática, isto é, a partir de um certo número de iterações, o número de dígitos exatos nas aproximações sucessivas dobra a cada iteração, tá? Então, quando a raiz estiver próxima o suficiente, a gente observa, né, que as aproximações, que a sequência gerada pelo método de Newton-Raphson vai produzir um conjunto de valores que vai ter uma quantidade de dígitos cada vez maior, né, que aproximadamente dobra a cada iteração, tá? Bom, quais são os problemas que podem ocorrer, né? Pode existir um ponto crítico na vizinhança da raiz ou a raiz ser uma raiz dupla. Por que isso pode ser um problema? Porque olha aqui, ó, a fórmula diz que neste quociente aqui, ó, a derivada da função é calculada no ponto xk. Então, se a raiz for uma raiz dupla, a derivada também vale 0 naquele ponto. Então, o denominador terá um número muito próximo de 0, e isso pode gerar uma instabilidade aqui na sequência gerada pelo método Newton-Raphson, né? E se a raiz for ou se tiver um ponto crítico, né, que de repente um ponto crítico próximo da raiz, né, aquela sequência pode se aproximar do ponto crítico e é um ponto onde a derivada vale 0. Então são esses problemas que podem ocorrer aí na implementação desta fórmula, tá? Ou seja, se a derivada primeira da função tiver valores, né, diferentes e distantes de 0, o método de Newton-Raphson vai funcionar muito bem.
Então, uma propriedade importante, né, que o método Newton-Raphson é dito um método de segunda ordem, eu escrevo método de Newton porque ele é conhecido, né, também por esse nome, tá? Método de Newton ou método Newton-Raphson. O número de dígitos dobra a cada iteração e significa que após obtermos uma certa aproximação da raiz, o erro absoluto a cada aproximação é proporcional ao quadrado do erro na aproximação anterior. Tá? Então, essa é uma propriedade teórica, né, que é muito importante e que torna o método Newton-Raphson um método competitivo. Bom, então, assim, ó, então o que eu peço para a gente fazer aqui, né, o exemplo, de modo que vocês aproveitem, né, da melhor forma o desenvolvimento dos cálculos. Então eu peço que quem tem calculadora, né, use a calculadora, quem tem o Excel, use o Excel. Eu vou mostrar aqui as etapas do cálculo e eu peço que vocês reproduzam aí, né, nas calculadoras, no computador de vocês. Muito bem. Então, o que nós vimos aí na aula anterior? Ó, nós temos, vamos chamar de x barra uma das raízes da equação, uma raiz qualquer da equação, né? Então, nós vimos que uma raiz está perto de 0,2, outra raiz perto de 0,9 e uma raiz perto de menos 1,1. Ó. Aqui, ó. Tem uma raiz aqui próxima de 0,2, que é onde está localizado aqui o mouse, né? Aqui a outra raiz, perto de 0,9. E uma outra raiz perto de menos 1,1. Tá? Essas são as três raízes que eu destaquei aqui. Ok? Então, nós vamos calcular esta raiz, ó, pelo método de Newton-Raphson, nós vamos calcular esta raiz aqui, que é próxima de 0,2. Bom, então como é que a gente faz o cálculo das aproximações? Então aqui, né, pessoal, vai exigir uma habilidade que vocês devem ter, né, que é primeiramente calcular a derivada da função que é dada ali na equação. Tá? Eu quero calcular as raízes desta equação aqui, ó. Então, evidentemente que a f de x é x ao cubo menos x mais 0,2. Portanto, a derivada desta função vai ser 3 vezes x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai ter que usar as regras de derivação conhecidas aqui para definir quem é a f' de x. Tá? Então, nesta fórmula, ó, vamos voltar aqui para a fórmula, né? Nós vamos pegar essa fórmula aqui, xk mais 1 igual a xk menos a f de xk sobre a derivada no ponto xk. Tá? Então, nós vamos implementar essa fórmula e isso vai dar esse resultado aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para simplificar, né, o procedimento, nós vamos implementar esta fórmula 3 vezes. Tá? Nós vamos primeiro definir a aproximação inicial e nós vamos vamos repetir a aplicação dessa fórmula 3 vezes. Ou seja, eu escrevi aqui a fórmula, eu estou indicando aqui, ó, que o K vai ser substituído por 1, depois por 2 e depois por 3. Tá? A gente vai repetir a aplicação da fórmula fazendo essa substituição sucessiva do K com valores de 1 até 3. Então, como a raiz está perto de 0,2, este vai ser o chute inicial da raiz. x1 vai ser 0,2. Tá bom? Então, olha só, tu vai escrever lá, ó, na fórmula. Vamos fazer o seguinte, vou sair aqui vou copiar aqui, ó, a fórmula. Vou pegar essa fórmula aqui e vou copiar aqui. Então, aqui eu vou colocar a fórmula, tá? Ó, então, se eu substituir o K por 1, né? Opa.
Primeira coisa que eu vou fazer, então, K igual a 1. Esse K está maiúsculo aqui. Então, eu vou substituir nesta fórmula o K por 1. Então, vai ficar do lado esquerdo, né? x1 mais 1 igual a x1 menos a f de x1 sobre a derivada de x1. Tá? Quer ver? Ó, vou fazer aqui genericamente primeiro. O que aconteceu aqui? Ó, uma coisa. Se eu pegar essa fórmula e substituir aqui, eu vou ter que o x1 mais 1, ó, eu tenho que substituir o x1 aqui, o x1 aqui, e aqui x1. Opa. Então, vocês vejam que se eu olho aqui do lado esquerdo, isso aqui é a mesma coisa que x2, né? Então, eu posso dizer que o x2 é igual ao x1 menos a função no ponto x1 dividido pela derivada no ponto x1. Ou seja, o x2, que aparece aqui do lado esquerdo, ó, desse lado esquerdo aqui, ó, que eu estou destacando aqui na tela, vai ser a nova aproximação da raiz. E do lado direito, em todas as parcelas, vai aparecer o x1, que é, por enquanto, a aproximação inicial. Né? Então, qual é o x1 que eu escolhi? 0,2. Então, vou colocar no lugar do x1 o número 0,2. Então, vai ficar 0,2 ao cubo menos 0,2 mais 0,2, que aparece ali no numerador, dividido por 3 vezes 0,2 ao quadrado, menos 1. Né? Então, assim, pessoal, eu estou narrando aqui, né, os cálculos, eu peço que vocês tentem reproduzir aí na calculadora de vocês. Ó, então, vai dar 0,2 menos, calculou o numerador e calculou o denominador. Ó, então, vou escrever o resultado aqui. Vou pegar a minha calculadora, depois eu mostro como é que funciona no Excel, que é muito mais prático. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, pelo menos, na calculadora. 0,08. Aí divide ali por 0,88. Vai dar um número positivo, né? Porque observa aqui, ó, tu tá dividindo, né? Tem menos com menos. Aqui na divisão vai dar positivo. Aí tu já soma os resultados com 0,2, tá? Então vou escrever o resultado aqui, ó. 0,2. Opa. 0,2. 0,909. Vou botar aqui com 6 dígitos, tá? Após a vírgula. Tranquilo? Muito bem. Então, agora eu vou pegar essa fórmula e vou substituir o K por 2. Eu faço K igual a 2. O que é o x2? É a segunda aproximação da raiz. Né? O x1 que eu tinha escolhido lá é 0,2. Agora eu tenho uma segunda aproximação que é 0,209091. Né? Agora eu vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir o K por 2. Né? Então, eu vou ter x3 igual a x2 menos f de x2 dividido pela derivada no ponto x2. Então, aqui, né, pessoal, a gente pega esse valor encontrado por x2, que é o 0,209091, e vamos calcular aqui quanto é que vai dar a função nesse ponto. Eu não vou escrever todas as etapas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse número e vou calcular aqui. Ó. Vamos calcular aqui primeiro aqui no site da Wolfram, depois a gente faz
0,20. 0,20, 90, 91 elevado ao cubo, menos 0,20, 90, 91, mais 0,2. Tá? Aí tu vai dividir tudo isso aqui. Vamos botar aqui. Se vocês quiserem copiar ali, ó. Depois eu vou fazer no Excel lá, a gente não precisa fazer, não precisa copiar isso aqui. Eu vou botar aqui um parênteses, tá? E vou dividir por 3 vezes esse valor aqui, elevado ao quadrado, menos 1. Tá? Deixa eu ver. Qual é a derivada da função ali? E aí tu vai somar com... Opa, tu vai subtrair, né? Ó, vou botar 0,20, 90, 91, menos esse resultado aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Dá 0,20, 91, 49. Eu vou botar o resultado aqui. Vou copiar de lá. 0,20, 91, 49. E agora eu vou fazer novamente esse cálculo, substituindo o K por 3. Então eu vou ter o x4 aqui do lado esquerdo igual a x3 menos a f de x3 dividido pela derivada em x3. Bom, quanto é que vai dar isso, né? Vamos lá. É 0,20, 91, 49. Então agora eu vou pegar 0,20, 91, 49. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui qual é o valor. 91, 49. 91, 49. E 49. Ó. Opa, faltou aqui. Ó. Dá 0, 20, 91, 49 de novo. Tá? Ó. Arredondando ali, né? Ó, dá 0,20, 91, 48884. Mas arredondando como 6 casas decimais, já dá 0,2149. Tá. Muito bem. O que a gente observa? Que aqui o ponto realmente se estabilizou, né? Então agora eu vou mostrar para vocês ali como isso pode ser feito de modo automático na planilha do Excel, tá? Então eu vou organizar a planilha aqui para vocês com 4 informações, né? 4 colunas. O K, que é o índice, o XK, que é a sequência que converge para a raiz, a função calculada no ponto XK e a derivada da função calculada no ponto XK. Tá? Então eu vou mostrar aqui, ó. Aí vocês, quem tem o Excel aí em mãos poderá... Opa, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Quem tem o Excel em mãos poderá reproduzir aí no Excel, que eu acho que é mais fácil, né, fazer os cálculos, tá? Bom. Então, deixa eu organizar aqui. Ó, então, o que eu fiz aqui, pessoal?
Então, vejam, eu botei aqui o K, aqui eu vou botar 1, 2, 3 e 4. Ó, então nós temos aqui o x1 igual a 0,2, tá? Aí como é que vocês calculam essa célula aqui, ó? Para quem não conhece o Excel. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo, vou deletar tudo aqui. Tá? Então, como é que vai calcular a função? Ó, deixa o cursor marcando aquela célula ali, tá? Então, primeiro eu peço que vocês escrevam essas linhas aí, tá? Aí deixa o cursor ali, naquela célula, abaixo da f de xk. Aí tu vai lá, ó, na barra de fórmulas, tu vai escrever igual, aí tu vai calcular a função neste ponto. Tá? Então, tu vai botar aqui, tu vai marcar essa célula, vai levar o cubo, menos esta célula, mais 0,2. Ó, aí vai dar aquele número ali. Tá? Aí tu vai calcular a derivada. Quanto é que é a derivada desta função? Né? Tu vai colocar o cursor lá, ó, vai colocar igual. Tá? 3 vezes a célula, onde está o x, elevado ao quadrado, menos 1. Está ali. Ok? E aqui, ó, essa célula, tu vai dividir a função pela derivada. Aí tu vai colocar aqui, ó, a barra de fórmula, coloca lá o cursor, igual. Pressiona na célula que está o valor da função, com o lado, o botão esquerdo aqui do mouse, divide pela derivada. Ó, pressiona ali, dá Enter. Tá o resultado lá. Aí como é que tu vai fazer a nova aproximação, né? Como é que tu vai calcular, ó, o x2? É o x1 menos a divisão, né? Menos a divisão do f de x1 sobre derivada no ponto x1. Então tu vai pegar, ó, deixa o cursor ali para calcular o x2 e vai lá na barra de fórmulas. Ó, igual ao x1, está aqui, né? Menos o resultado da divisão. E dá Enter. Está ali, ó. Menos 0,20, 90, 91. Depois que preencheu essa posição aqui, pessoal, é uma barbada calcular os demais elementos, tá? Por exemplo, ó, vai calcular aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bota o cursor no cantinho inferior direito daquela célula, pressiona o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo aqui, ó. Ele vai calcular essa função, que é a mesma, x ao cubo, menos x mais 0,2. Tá vendo lá, ó? Só que ele ajustou para essa linha aqui. Vou calcular a derivada, mesma coisa. Coloca a célula lá, marca a célula, desculpe, que está marcando a derivada da função no ponto x1 e coloca o cursor no canto inferior direito daquela célula e arrasta com o botão esquerdo do mouse aqui para a linha de baixo. Vai te dar a derivada naquele ponto que é o 0,20, 90, 91, que é o x2. Calcular a divisão, a mesma coisa. Arrasta aqui, ó. Né? E este aqui, esta é a parcela que representa este valor aqui, ó. Que vai ter, ó, f de x2 dividido pela derivada no ponto x2, tu vai ter que subtrair do ponto x2. Ó. Então, o que tu vai fazer? Vai marcar o cursor ali, ó, e vai arrastar aqui, ó. Porque é a mesma lógica, né? Tu pega o ponto e subtrai aquele valor lá, ó. Arrasta aqui, vai te dar o x3, que é o 0,20, 91, 49, ó, que foi calculado ali, ó. Ó, o x3, que é o 0,20, 91, 49. Né? Aí,
Mesma coisa aqui, ó, tu vais colocar o cursor na linha de cima, com o botãozinho aqui, tu arrasta, vai te dar a função no ponto x3. Vejam que a função é 2,1 vezes 10 na menos 9. 10 na menos 9 é um número praticamente igual a zero, né, pessoal? Aqui aí tu vai calcular a derivada. Arrasta ali com o botão esquerdo do mouse, marcando no pontinho, que é o cantinho inferior direito da célula ali, ó. É a derivada no ponto 0,20, 91, 49, que é menos 0,86. A divisão desses dois valores é só tu fazer isso aqui. Tá? E o x4, mesma coisa, coloca a célula, marca a célula do x3 e arrasta. Vocês vão ver que vai haver uma repetição conforme a gente calculou lá no Wolfram, né? Então, o x4 é 0,20, 91, 49. Né? Então, o que nós temos nessa coluna? Vou marcar aqui, ó. Ó. Esses valores representam as aproximações sucessivas da raiz da função. E o como é que a gente comprova? Olha aqui, ó. É só tu calcular, ó. Ó, tá vendo, ó? O valor por quê? Porque aqui, pessoal, o que a gente está enxergando é um certo número de dígitos. Vamos supor que eu queira formatar essas células aqui para ele mostrar. Ó, vamos botar aqui, formatar célula. Vou botar aqui, ó. É um número, tá? É um número. E eu quero que o número de casas decimais seja, aqui, 12 casas decimais. Ó, tá vendo? Então, as diferenças que existem vão aparecer lá na frente, ó. 0,20, 91, 48, 84, 60, 17. E aqui vai aparecer uma diferença lá na nona casa decimal, ó. Então, usando 6 dígitos, evidentemente, a gente não vai enxergar essa diferença, né? Aqui, ó, vamos olhar estas células aqui. Vamos pedir para formatar. Vou botar aqui, que é o número de casas decimais, 12. Vocês estão vendo aqui, ó, que as imagens da função, ó, vão ficando cada vez mais próximas de zero, que é o que a gente quer, né? O que é uma raiz? É um ponto em que a função vale zero. Então, a gente atingiu esse objetivo, né? Esta aproximação aqui, ó, 0,20, 91, 48, 84, 84, é uma excelente aproximação para a raiz que a gente está buscando, né? Porque com 12 casas decimais, a imagem da função naquele ponto é igual a zero. Tá? Se der alguma diferença, é lá na 13ª, 4ª, 5ª casa. Né? Tá certo? Então, isso prova que realmente esta coluna aqui, que está destacada em vermelho, corresponde a uma sequência de números que está convergindo para a raiz daquela função que nós vimos que é este pontinho, esse aqui, ó, né? É em torno de 0,2091, conforme o gráfico e os cálculos ali no Excel estão mostrando para nós. Tá? Então, agora, né, fica como exercício aí para vocês complementarem, né, os cálculos. Podem usar a planilha do Excel ou a própria calculadora de vocês para calcular as demais raízes daquela função, aquela que está próxima do 0,9 e a outra que está perto lá do menos 1,1, certo? Aí fica para vocês aí fazer os ajustes, né, nesses resultados que foram realizados na aula de hoje e calcular as demais raízes. Ok, pessoal? Então, por hoje era isto, né, e nos vemos aí na quinta-feira. Então, eu vou concluir essa discussão sobre métodos interativos de resolução de equações, né,
E nós vamos passar, então, para o próximo ponto aí, que é a discussão sobre os métodos de resolução de sistemas de equações. Tá? Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma observação sobre o uso do Excel, ou se vocês conhecem algum outro aplicativo, ou algum outro programa que possa ser uma alternativa, que vocês queiram comentar aqui. Então, ok. Então, por hoje é isso, pessoal. Uma boa noite e até quinta-feira. Perfeito, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau.